América Latina, que é o Sintracom, Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil. Vejo aqui amigas e amigos, matando saudade aqui de muitos. Então fico muito feliz, muito honrado com a presença de todos. Uma palavrinha breve sobre a grande questão do nosso tempo: estresse, ansiedade e o amanhã. O que vai acontecer? E depressão. Então essa é a tríade que leva a muitas patologias: estresse, ansiedade e depressão. Então um professor da Universidade Americana, um francês chamado David Servan Schreiber, ele fez um trabalho muito bonito para o tratamento do estresse, ansiedade e depressão. Então, passando aqui, primeiro uma boa notícia. Em 1940, nós vivíamos no Brasil 45 anos de idade, expectativa de vida média. Então, na década de 40, a expectativa de vida média no Brasil era 45 anos de idade. Hoje é 76,6 anos. Olha a curva, que espetáculo. 3 coisas mudaram o mundo: água tratada, porque as pessoas se contaminavam por via hídrica, água tratada; saneamento, chap-chap. Antibiótico, mudou o mundo, porque as pessoas morriam de infecção. Você tem antibiótico. E vacina. A doença que mais matou no mundo foi a tuberculose. Hoje tem vacina de BCG. O pavor das mamães era o sarampo. Hoje tem vacina. Então, água tratada, vacina e antibiótico, nós pulamos de 40 para 76,6 anos de idade. Quem vive mais, homem ou mulher? Mulher. Então, os homens é 76,6, mas a média dos homens é 73,3. O homem vive, em média, 5 a 6 anos menos que as mulheres. Uma vez eu fui dar uma palestra na Vila Prudente, um encontro da terceira idade, 200 pessoas, todo mundo tinha mais de 80 anos, só mulheres. Os homens tinham morrido todos, e o clube chamava As Sapecas. Então, mulher 80, média 79,9. Então a média, vamos arredondar, 77, homem 74, mulher 80. Por que as mulheres vivem mais? Por quê? Se cuida mais. Bom, maridos. As mulheres vivem mais, é fácil responder. Qual é a primeira causa de morte? Do que se morre? Primeiro, coração e grandes vasos. Os hormônios femininos, ovarianos, estrógeno e progesterona, protegem o sistema cardiovascular da mulher. Então o homem tem infarto mais cedo. A mulher, protegida pelos hormônios ovarianos, estrógeno e progesterona, tem infarto mais tarde. Mesmo depois da menopausa, ela ainda mantém uma proteção. Então, se for agora no INCOR, 10 leitos de unidade coronariana, 7 vão ser homens. A segunda causa qual é? A primeira é coração, a segunda é câncer. Tem diferença entre homem e mulher? Não. É igual, não tem diferença de gênero. Tem de órgão. Mulher, mama. Homem, próstata. Mas não tem diferença de gênero. A terceira é que desequilibra. Causa
externa. Violência, tiro, facada, motocicleta, carro, não é doença, é causa externa. Especialmente jovens, fim de semana, aí é que dispara a morte dos rapazes. Então a terceira causa é que desequilibra. Vamos dar um exemplo. Tem 51% de mulheres no Brasil e 49% de homens. Tem mais mulher do que homem. Nasce igual, 50-50, nasce igualzinho. Só que os homens morrem antes, então fica mais mulher. Deveria ter no sistema penitenciário 51% de mulheres. Tem 5%. 95% é homens. Então aqui mostra as causas. A primeira causa de morte é coração e grandes vasos. A segunda é câncer. Olha, se você pegar de 1996 até agora, olha o câncer como aumentou. Por que o câncer aumenta? Vai passar o coração. Em 10% dos municípios brasileiros já é a primeira causa de morte e mortalidade. 10%. Por que vai passar? Pela mudança demográfica. É um idoso. Câncer é a doença do idoso. Pode uma criança ter câncer? Pode, mas é raro. Pode um jovem ter? Pode, mas é raro. Ela é ligada diretamente à idade. Quanto maior a idade, maior a incidência. Então o Brasil, que era um país jovem, hoje é um país maduro e caminha para ser um país idoso. Então aumenta a incidência. A terceira é a causa externa. É a violência, o tiro, a facada, a motocicleta, o carro, acidente rodoviário. A quarta está subindo, é pulmão, respiratório, ligado à idade. O velhinho que caiu, quebrou o fêmur, vai para a cama, pega pneumonia, então aumenta também as doenças do aparelho respiratório. Aqui uma boa notícia: quando nós falamos que a expectativa de vida média é 76,6, é ao nascer. Olha que interessante. Quem completou 70 anos, vamos pegar aqui, quem completou 50 anos é 50 mais 30,9. Quem chegar aos 50, a expectativa de vida no Brasil é 80. Quem chegar a 60 é 82,6. Quem chegar a 70, a média é 85,2. Quem chegar a 80, a média é 89. E quem chegar a 90, 95. É outro mundo. É isso aí, Ferrarinho. Está aqui no 95. Então, um dia desse, Dom Fernando Figueiredo, bispo de Santo Amaro, bispo emérito, foi homenageado, e aí o Antônio Penteado Mendonça, presidente da Academia Paulista de Letras, querendo agradá-lo, falou: Dom Fernando, o senhor com essa disposição, com essa energia, o senhor vai chegar a 100 anos de idade. Dom Fernando me cutucou, falou: não gostei. Por que limitar a misericórdia de Deus? Já pôs um teto 100? Não gostei. Então nós vivemos um outro mundo. Roberto Rodrigues, muito engraçado, dá uma palestra, ministro da Agricultura do Lula, que ele fala da mudança demográfica. O Brasil era um país jovem, hoje é maduro, vai ser idoso. Expectativa agora é chegar a 100 anos de idade. E eu, Roberto Rodrigues, estarei lá. 100 anos de idade. Todo mundo aplaude. Aí ele pergunta para a plateia: sabe do que eu vou morrer aos 100 anos? Homicídio. Um tiro pelas costas de um jovem namorado ciumento.
Otimista. Aqui. É isso aí. Olha aí, a banda de música para quando fizer não é 100, é 120. Aqui o dado triste: aumento de suicídio. Então, as doenças, você tem uma sequência: estresse, ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Então, as doenças mentais, elas crescem. E é possível reduzi-las com métodos naturais. Aqui, os afastamentos do trabalho, Ramalho. A primeira causa de afastamento do trabalho é a minha tese de doutorado. A minha tese de doutorado em medicina foi dor lombar crônica inespecífica. O que é inespecífica? Eu excluí câncer, excluí metástase, excluir fratura, excluir tuberculose. É aquela dor lombar que é inespecífica. Obesidade, má postura, a gente senta em cima da coluna ao invés de sentar em cima do cóccix, sentar errado, fraqueza muscular, obesidade, conjunto de fatores, pegar peso errado. Então, a primeira causa de afastamento do trabalho no mundo é dorsalgia. Pode ser cervical, torácica, mas a maioria é lombar. Aqui, a incapacitação por doença mental. A primeira é depressão e ansiedade. Mas você tem drogadição, esquizofrenia, psicose maníaco-depressiva. Você tem um conjunto de fatores. Então vamos iniciar como é que a gente evita isso: estresse, ansiedade e depressão. O que é estresse? Eu estou calmo, tranquilo, frequência cardíaca 80 batimentos por minuto, respirando devagarinho, preocupado. Eu estou em homeostase, estou equilibrado. Entra um pitbull ali, eu entro em estresse. Eu me preparo para a luta ou para a fuga. Eu atendo um telefone, tenho uma péssima notícia. Eu entro em estresse. O estresse é ocasionado por um fator físico. Eu vou dou uma martelada no dedo. Que dor! Macei o dedo. Um estresse físico. Psíquico, atendo o telefone e a notícia é péssima. Social, a gente está fugindo da polícia, não tem paz social. Então o estresse é a ruptura da homeostase. Eu tenho estresse bom e estresse ruim. O que é o estresse bom? Entro e saio toda hora. O Ramalho me chamou para subir aqui. Eu fiquei um pouco tenso, soltou um pouquinho de adrenalina no sangue, sua um pouquinho a mão e tal, sobe um pouquinho a pressão, daqui a pouquinho passou. A moça vai casar, o vestido não encaixou direito, dá um estressinho. Você vai fazer uma prova, puxa, eu tenho prova aí e tal. É um estresse bom. Você está dirigindo, uma criança entra na frente do carro, opa, dilata a pupila, aumenta a frequência cardíaca para você tomar uma atitude. Você entra e sai o dia inteiro. Esse é o estresse bom, não tem nenhum problema para a saúde. Vou viajar, vou andar de avião, puxa vida, estou meio estressado. É normal e entra e sai. Aí você tem a fase de resistência. Eu estou toda hora estressado, toda hora. Aí cabelinho cai, olha aqui, ó. O único consolo nosso é que é dos carecas que elas gostam mais. Alguns não acreditam e fazem implante, né? Mas é um estresse que já começa a me prejudicar a saúde. Afta, infecção,
herpes, já começa a dar problema na saúde. E o estresse de exaustão, você pode ter um AVC, está tão estressado, mas você encostou nele da coisa, está a 1000 por hora, pode ter um AVC, AVC hemorrágico, infarto, você tem outros problemas. Isso é um conceito importante. Esse é o cérebro, aqui está o cérebro, dentro da caixa craniana. Todo órgão importante, ele está protegido por osso e envolvido por membrana. Então o cérebro é envolvido por uma membrana chamada meninge. Dentro dela tem o líquor, senão quando eu dou uma cabeçada eu machuco o cérebro. Então esse líquido amortece. E a caixa craniana, se eu der uma bater, cair aqui, ela procura proteger também. Esse cérebro, ele tem a parte cortical, que é o córtex, e tem o meio dele, que é o sistema límbico. Então, quando diz assim, fulano é muito inteligente, o QI dele é 170, é um gênio, é resolver problema. Eu dou para ele um monte de problema e ele mata tudo. QI disparado, é um crânio, um gênio, e dá um monte de problema. Aí disseram, opa, tem um outro cérebro chamado emocional, que eu não controlo, para de suar, não adianta, não para o coração, baixa mais, não adianta, não consigo controlar. Então você tem dentro do cérebro um cérebro emocional, o cérebro das emoções, e em cima dele um cérebro do raciocínio, da racionalidade, que é o cérebro cortical. Aqui um fato interessante, eu dou uma ordem, dê um tiro e mate alguém, a ordem sai do cérebro, desce pela medula, entra aqui no neurônio, vai no dedo e eu dou o gatilho, pá, mate alguém. Como é que a ordem saiu do cérebro e foi chegar lá no dedo e dar o tiro? O dedo não decide nada, quem decide é o cérebro. Mas como é que ele foi acionado? Por um conjunto de neurônios, um conjunto de células nervosas. Só que essas células não encostam uma na outra. Se elas não encostam, como é que o impulso nervoso passa de uma para outra? Veja que ela não encosta, tem aqui um espaço chamado sinapse. Então são neurotransmissores, é uma transmissão eletroquímica, neurotransmissores. Quando a pessoa tem depressão e o psiquiatra ou médico receita sertralina, antidepressivo, o que ele está fazendo é encharcar essa sinapse de neurotransmissores. Aí o cara dá uma levantada. É o importante, uma célula não encosta na outra e tem neurotransmissores para fazer o impulso nervoso passar. Vamos lá então, são alguns itens que vão nos ajudar a ter menos estresse, menos ansiedade, menos depressão e ficar menos doente, porque a maioria das doenças começa na cabeça. Pessoa deprimida, o sistema de defesa dela, imunológico, ele despenca, pega tudo que for coisa que passar perto. Então, relógio biológico, dormir cedo e acordar cedo. Acorde com os raios da manhã, 5:30 da madrugada, 6 horas da manhã, abra a cortina, janela, deixa entrar os raios da manhã, a aurora matinal na retina e no cérebro emocional. Melhor coisa é 6 da manhã caminhar, olhando para o sol, Os países nórdicos tem muito suicídio, porque a noite é muito longa, tem menos luz. Essa energia faz mal, isso aqui é artificial. Nós precisamos da energia natural, a aurora matinal das 6 da manhã. Relógio biológico, horário para dormir, horário para acordar. Quanto mais cedo dormir, melhor. Quanto mais cedo acordar, melhor. Durma às 10 da noite, acorde às 6.
relógio biológico, nutrição. Nós somos o que nós comemos. Se eu comer coisa boa, célula boa. Se eu comer coisa ruim, célula ruim. O corpo humano troca tudo. Nós estamos em fevereiro. Quando chegar em julho, daqui 6 meses, trocou tudo. Trocou o cabelo, a pele, a unha, o sangue, as mucosas, troca tudo. Só não troca o neurônio. Só não troca a célula nervosa. O resto troca tudo. Como é que é formado esse novo corpo humano há poucos meses? DNA do papai e da mamãe. DNA do papai e da mamãe. Respiração. Encher o peito de ar devagarinho e soltar devagarinho. Respiração e alimentação. Abuse de ômega 3. Aquele neurônio, aquela célula nervosa é envolvida por lipoproteína, ômega 3. Onde é que tem ômega 3? Peixe, especialmente peixe de água fria, e verduras verde escuras, agrião, espinafre, tudo que for verde escura. Prato colorido. A gente geralmente come açúcar demais, carboidrato demais e fibra de menos. Então, abusar do que puder de fruta e verdura, especialmente que tem ômega 3, que é peixe. Aqui tem uma listinha: peixes, nozes, espinafre, agrião. Eu vou deixar tudo isso com o Ramalho. O barato do corredor. O camarada corre. Ele não pode parar de correr. Se ele parar de correr, ele sente falta. Por que ele sente falta? Vicia em correr. Porque quando ele corre, ele libera endorfina, serotonina, aqueles neurotransmissores que agem no cérebro. Então ele tem um prazer, porque quando ele está correndo, ele está liberando neurotransmissores para fazer o impulso nervoso pular de uma célula para a outra. Ele tem uma sensação boa. Então, ginástica, qualquer subir escada e descer escada. Se eu estou pequenas coisas, ao invés de eu pegar um elevador para subir 2, 3 andares, eu subo ou desço de escada. Andar aqui no corredor. Eu, quando vou lá da vice-presidência, lá para o gabinete do presidente Lula, eu só vou a pé. Porque aqueles 8 minutinhos que você anda fazem toda a diferença. Mexer o corpo. 70% do corpo humano é água. Água parada estraga. Coração é essa bomba espetacular. Há um estudo que mostra que o sedentarismo, você não mexer o corpo, equivale a fumar um maço de cigarro por dia. O dano que ele faz. O movimento é essencial à vida. E quanto mais velha a pessoa, mais necessário é, inclusive, ele se movimentar. A essência da vida é o movimento. Um fato interessante: os Estados Unidos investem 17,5% do PIB em saúde. 17,5% do PIB. Nós investimos 9,5%. E olha que o PIB deles é um pibão. 22 trilhões de dólares. O Japão investe 12% do PIB, 1/3 a menos. Vive 7 anos a mais que o americano, o japonês. Qual o segredo disso? Gasta 1/3 a menos e vive em média 7 anos a mais. Bons hábitos. Um deles é disciplina e ginástica. O coração é essa bomba maravilhosa. Eu estou dormindo, ele está pá, 80 vezes por minuto, a vida inteira. O coração não é essa coisa romântica, frágil, não, é um músculo forte, duro, espetacular. Só que precisa mexer o corpo. Quanto mais a gente fizer
mexer o movimento, eu fortaleço o coração, que é a bomba que faz o sangue circular. Acupuntura. O maior órgão do corpo humano é a pele. É a pele. O maior órgão do corpo humano é a pele. Massagem. Quando eu faço massagem, eu libero neuropeptídeos de cabelo. Quando eu pego aqui a sola do pé, e claro, tiro o sapato, e comprimo aqui a sola do pé, R3, eu comprimo, eu fortaleço energia ímpar. Então todo dia dá uma sentadinha na cama, dobra a perna e aperta, faz massagem na sola do pé, na parte mais alta, automassagem. Acupuntura, quando eu ponho uma agulha aqui em G4, aqui na mão, aqui, e manipulo, eu libero neurotransmissores no cérebro, age no cérebro. Então é impressionante a eficiência. Em 2000 anos, a chamada tradicional medicina chinesa, ela ativa o circuito neurofuncional, age no cérebro, trata ansiedade e depressão. Higiene do sono. Antigamente, quem dormia muito era mal visto. Fulano é dorminhoco. Hoje o dorminhoco está com tudo. Está com tudo. Minha mulher vai viver 200 anos. Tá? Quem dorme bem e bastante é mais longevo. É mais longevo, vai viver mais e vai ter menos problema de Alzheimer, Parkinson, doenças neurodegenerativas. Eu posso ficar sem comer um dia, 2, uma semana, 10, 15, eu não fico 2 dias sem dormir. É enquanto dorme que o organismo se recupera o fígado, recupera o baço, recupera o cérebro, diminui a irritação cortical, melhora a memória, melhora o humor. O sono aí é necessário. Como é que eu faço para dormir bem? Cada 10 pessoas no Brasil, 3 têm insônia. 3 têm insônia. 30%. De 10, 3 têm insônia. Higiene do sono. Como é que eu me preparo para dormir bem? Geralmente eu chego de noite com o corpo descansado, porque eu não fiz nada o dia inteiro, só sentado, e com o cérebro agitado. Eu tenho que chegar à noite com o corpo cansado, fazer ginástica e o cérebro tranquilo. Má notícia é de manhã. Má notícia é de manhã, não é de noite. De noite chegou em casa, programinha de televisão leve, conversa, não vê celular, não tem má notícia, problema é de manhã, à noite é para descansar o cérebro. Banho morno, luz apagada, comer 3 horas antes de dormir. Eu vou dormir às 10, o bom é eu jantar às 7, não comer demais. A refeição da manhã, tome-a toda. A do almoço, dê metade ao amigo. A da noite, dê inteira para o inimigo. Então, refeição leve. Também não é bom dormir em jejum, mas uma coisa mais light, mais leve. Tem gente que tem dificuldade de dormir, então evita depois das 3, 4 horas coisa estimulante, café preto, chá preto, Coca-Cola, evitar tudo isso. Higiene do sono. No Brasil, 3 em cada 10 pessoas sofrem de insônia. Meditação. Eu preciso descansar o cérebro. Eu estou no ônibus, estou lá no ônibus. Eu fecho o olho e repito: 1, 2, 3. Para dentro. 1, 2, 3. Ave Maria. Ave Maria. Eu repito um mantra.
Saem os pensamentos recorrentes, eles vão embora, os pensamentos recorrentes, e eu diminuo a irritação cortical. Me leva a insônia e a irritação cortical. Então, às vezes, uma meditação de 15 minutos, o professor Joe Aldia, médico, ele faz meditação, os 20 minutos de meditação dele valem por 3 horas de sono. Então, a meditação descansa o cérebro. Mas eu, às vezes, vou fazer meditação e esqueço, não tem problema. Volta de novo. Pega o mantra, Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso. Está repetindo. Eu quero que você descansa o cérebro. Meditação. O amor é uma necessidade biológica. E com isso esse é o penúltimo, terminamos. Uma criança chora. Você põe no colo, ela entra em contato com a pele, ela para de chorar. Nós precisamos do amor, do afeto, da amizade, da estima, do cachorrinho, do gatinho. Estudos em laboratório, uma pessoa mora sozinha em Nova York, um idoso sozinho. Um tem um cachorrinho, o outro não tem nada. Tem um cachorrinho, toma menos remédio. Então, o amor é uma necessidade biológica. Cultivar família, amizade, estima, laços de afeto, o clube, né? Os laços de afeto, todos os laços de afeto. E finalmente, a grande conexão. Qualquer que seja a religião, qualquer que seja, quem tem fé supera as adversidades de forma melhor. Estudos mostram, você pega as maiores perdas que uma pessoa pode ter: morte de alguém da família, separação, as maiores perdas. Quem tem fé consegue superá-las melhor. Esse livro do professor David Servan-Schreiber chama Curar. Ele começa o livro assim: se eu fosse fulano e tal, pensou se eu fosse o Bill Gates? Então, se eu fosse, você não teria os seus problemas, mas teria os problemas dele. Então ele pega Marilyn Monroe, a mulher mais bela, mais desejada de sua geração, overdose de cocaína. Ernest Hemingway, o homem das aventuras, suicídio. Vocalista da banda Nirvana, Kurt Cobain, ficou famoso em um ano no mundo inteiro, suicídio. Napoleão Bonaparte cruzou a Europa com a sua espada, o homem mais poderoso do mundo. Dom João VI veio para o Brasil em 1808, fugindo de Napoleão. Napoleão tomou conta da Europa. Napoleão disse aqui na ilha de Santa Helena, exilado: não conheci em toda a minha vida um só dia de felicidade. Não é o dinheiro, não é a beleza, não é o poder que fazem as pessoas mais ou menos felizes. E há pessoas do nosso convívio, comuns, que a gente convive, mas tem alegria de estar perto delas. Geralmente, amados, são pessoas mais participativas da comunidade. Meu pai dizia: na vida não basta viver, é necessário conviver e participar. Participar no seu bairro, no seu sindicato, na sua igreja, na sua escola, com o vizinho, com a família, né? Você ter uma participação. Então, recapitulando: 1, acordar cedo e abrir cortina, janela, deixa entrar os raios do sol da manhã. 2, mexer o corpo. Não precisa fazer 30 km de maratona, mas sempre que puder, mexe o corpo. 3, alimentação, prato colorido, tem que ter verdura, colorido. 4, não está aqui, mas eu acrescento: respiração,
vai xingar o outro. Não xinga, respira fundo, não é isso? Respira fundo. A gente respira muito curtinho, inspira profundamente, expira profundamente. Então, caminhar às 6 da manhã, respirando de maneira profunda, curtindo a natureza aproxima o homem de Deus, e alimentação correta. Pele, automassagem ou massagem, você diminui contratura muscular, libera endorfinas, neuropeptídeos, acupuntura, o sono, higiene do sono, horário para dormir e má notícia de manhã, à noite relax. O amor é uma necessidade biológica. Amor entre amigos, parentes, pessoas da convivência, os pets, né, os cachorrinhos, os gatinhos, é o afeto. Tinha um professor na faculdade que dizia: é importante médico de família, precisa conhecer. Se o cara vive bem com a mulher, reduz a dose do remédio. Se vive mal, dobre a dose e fique de olho. O amor é uma necessidade biológica. Quando elogiam a Lu, nossa, como Dona Lu está bem, você é bom marido, né? Bom marido. E a grande conexão. Hoje está sendo liberado um recurso para Santas Casas de Misericórdia. Essa é uma boa herança de Portugal. Casas de Misericórdia. A Santa Casa de São Paulo é 1564. A cidade nasceu em 1556. 8 anos depois já tinha a Santa Casa. Santa Casa tinha um muro e tinha a roda da vida. Se hoje uma menina ficar grávida e for solteira é problema, imagine há 100 anos atrás. As meninas escondiam a gravidez, davam a luz escondida, e aí iam na roda da vida, punham o bebê na roda, girava a roda para o bebê ir para o lado de dentro do muro da Santa Casa e tocavam um sino para as freiras saberem que tinha um bebê lá e pegar o bebê para criar. Foram centenas e centenas de crianças. Isso está no Museu da Santa Casa, a roda da vida e o sino que as mamães tocavam para a criança ser salva. Quem impulsionou as Santas Casas no mundo foi uma rainha de Portugal, chamada Leonor de Alencastre. E essa rainha, a mulher mais rica da Europa, na época das grandes navegações, dizia: quando eu morrer, eu quero ser enterrada no lugar de passagem, para que todos pisem sobre a minha campa, para lembrar da pequenez das coisas materiais frente à grandeza da eternidade. A grandeza da eternidade. Boa saúde!